pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 8.1, tá? Nessa aula de hoje, pessoal, dá uma olhada aqui. Ainda é uma continuação do estudo do movimento uniforme, né? Parte 5, onde nós vamos explorar melhor o entendimento sobre velocidade média. Vamos explorar a determinação gráfica, né, da distância percorrida e vamos explorar também determinação gráfica da velocidade média. Ou seja, nós vamos detalhar um pouco mais conceitos e grandezas que nós já vimos falando, que era o quê? Distância, velocidade, posição, gráfico dessas grandezas, ok? Vamos nessa! Olha só, o que significa dizer que alguém viajou, né? Opa! O que significa dizer que alguém viajou? Olha aí. O que significa dizer que alguém viajou com velocidade média de 80 quilômetros por hora? O que isso significa? O que você entende? Se falar essa frase assim, a pessoa viajou a 80 quilômetros por hora. Por acaso você imagina que a pessoa vai pisando ali no freio e acelerador de uma forma que o veículo tenha 80 quilômetros por hora o tempo todo? Será que necessariamente tem que ser uma viagem onde a pessoa vai ficar 80 quilômetros por hora em todo o percurso? Significaria isso? Ou significaria dizer também, talvez, que nessa viagem houve momento em que ele estava com velocidade superior a 80 e em outros momentos com velocidade inferior a 80, mas que considerando tudo isso, a distância percorrida e o tempo, a velocidade média foi de 80 quilômetros por hora. Qual das duas situações você imagina? Vamos nessa. Então vamos lá, velocidade média. A velocidade média de um corpo não é dada pela média aritmética das velocidades atingidas durante o percurso, mas ela significa o valor correspondente à velocidade constante necessária para percorrer todo o trajeto em determinado intervalo de tempo. Então olha só, aqui tem uma representação da tartaruga, né? 0 centímetro, 10 centímetros, 20 centímetros, 30, ok? A cada o quê? 1 segundo, 2, 3 segundos. Então ela está com uma velocidade média aí constante de 10 centímetros por segundo, ok? Ou seja, professor, um corpo em um percurso esteve com velocidades que não foram constantes, né? Velocidade inferior à velocidade média, velocidade superior à velocidade média, e considerando a média disso, né, ele vai ter uma velocidade constante, que é a velocidade média. Ou seja, duas situações, alguém andou mais lento, depois andou muito mais rápido, e foi calculada uma média de velocidade, ok. E outra pessoa partiu no mesmo instante com aquela velocidade média, ela vai chegar ao mesmo tempo que a pessoa da primeira situação, ok? Vamos lá, pessoal. Continuando. Ainda sobre velocidade média. Se uma moto, né, em uma viagem, percorre uma distância de 560 quilômetros em 8 horas, você provavelmente, muitas outras pessoas diriam o seguinte, olha só, a moto desenvolveu, em média, 70 quilômetros por hora, né? Então foi o quê? 560 quilômetros em 8 horas. O que você vai pensar? Fazer uma taxa de variação do quanto que ele andou pelo intervalo de tempo que ele levou, 8 horas, ok? Então, ou seja, a sua velocidade média, distância total percorrida pelo tempo gasto nesse percurso, né? Então, ou eu posso substituir pela equação, velocidade média, distância percorrida pelo tempo. Então, ainda sobre velocidade média, nesse caso, quanto que ele vai percorrer? 560 quilômetros. Quanto tempo ele vai percorrer? 8, né? Então, se eu fizer uma taxa de variação, 560 para 8, vou ter 70. Indica que a velocidade média e o movimento é uniforme, indica que em cada intervalo de tempo, né? No caso, em cada intervalo de tempo de 1 hora, olha lá, a cada 1 hora, a cada intervalo de tempo, ele andou 70 quilômetros. Em outras palavras,
em taxas de variação igual, ele vai ter a mesma variação de comprimento, né? Ele vai andar espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Isso caracteriza um movimento uniforme. E essa é a ideia que eu posso utilizar para representar o que é uma velocidade média, a variação do quanto que ele anda num certo intervalo de tempo. Vamos lá, pessoal? Continuando. Observe que, durante o movimento, a velocidade do carro pode ter sofrido variações. No exemplo, seu valor pode ter sido, às vezes, maior ou outras vezes menor do que 70. Isso não é um problema. Entretanto, se a velocidade fosse mantida durante todo o percurso igual a 70 km por hora, o carro teria percorrido aquela mesma distância naquele mesmo intervalo de tempo. Tudo bem? Então, ainda essa parte que eu já comentei, né, já me antecipei até, significa o seguinte: há duas situações. Uma pessoa que vai do ponto A ao ponto B, uma velocidade que é sempre 70 km por hora, e uma outra pessoa que também vai do ponto A ao ponto B, mas com velocidades que ora são maiores, ora são menores e tem oscilações, mas que quando eu considerar um valor médio, ele vai sair do mesmo ponto junto com o primeiro e vai chegar no ponto B também junto com o primeiro. Opa, vamos apagar aqui, pronto. Continuando. Então vamos a um exemplo bem tranquilo aqui, ó. Rolando marcha lenta, saiu de Cacoal, né? Rondônia, então tá a representação aqui, Cacoal, Rondônia, com o seu destino final em Presidente Médici. Tá aqui, destino final, né, em Rondônia. A 70 quilômetros de distância. Sabe-se que a 35 quilômetros de Cacoal fica a entrada para Rolim de Moura, que é na RO 479, tá? E aí no gráfico a gente tem a representação aqui, ó. Né? Aqui está Cacoal, toda a trajetória, ok? Olha aqui, RO 479, entrada para Rolim de Moura, a 35 quilômetros, ok? E o destino final aqui, Presidente Médici. A primeira parte da viagem de Cacoal até a RO 479 foi realizada a uma velocidade constante de 30 metros por segundo. E o restante da viagem até Presidente Médici a 20 metros por segundo. Qual é a velocidade média, né, de toda a viagem feita por Rolando? É possível cometermos o erro de calcular a média aritmética, né, ao invés da velocidade média. Então aqui é um pouco perigoso, né? É um pouco perigoso. Você pode pensar assim, um trecho aqui ele andou a 30 e outro trecho aqui ele andou a 20, é só você somar as duas velocidades e dividir por 2. Não faça isso, tá? Não funciona, isso não dá certo. Não é a média das velocidades, ok? Tem que tomar cuidado. Então, como que é? Vamos nessa. Continuando. Então, olha só. Como que vai funcionar? Já que não é a média da velocidade, a gente não pode fazer isso. Vai ser 30 do primeiro, 20 do segundo, somou dá 50, vai dar 25. Esse resultado está errado, tá? Porque a velocidade média não é a média das velocidades. Cuidado. Então, é necessário calcularmos o tempo gasto em cada percurso da viagem para termos o tempo total da viagem. E aí sim ter condições de calcular a velocidade média. Ou seja, o tempo total vai ser o tempo na primeira parte do percurso, mais o tempo na segunda parte. Então, começando aqui, né? Conhecendo o tempo total da viagem, podemos calcular a velocidade média usando a distância total da viagem. Lembrando, né, que aqui 35 quilômetros, fazendo a conversão de quilômetro para metro, vai ser o quê? 35 multiplicado por 1.000. Vai valer o quê? 35.000 metros. O tempo 1, vamos lá, o tempo 1. Velocidade média no primeiro percurso, distância no primeiro percurso e tempo no primeiro percurso. Se eu fizer uma pequena manipulação algébrica aqui, aqui. Fazendo uma pequena manipulação algébrica, eu posso passar esse t que está no denominador para cá e esse v que está aqui no numerador para a posição do denominador. Ou seja, eu estou isolando o t1, né?
Aí, isolando T1, eu vou ter T1 é igual a distância 1 dividido pela velocidade 1. Ok, distância 1, 35.000 metros. Velocidade, 30 metros por segundo. Dividiu, você vai ter isso aí, 1.166,67 segundos, tá? Esse é o tempo no primeiro trecho da viagem. O tempo no segundo trecho da viagem, a ideia é parecida. Velocidade 2, distância 2, tempo 2. Isolando o tempo, distância 2 dividido por velocidade 2. Quanto que ele andou? 35, né? Mil quilômetros. E agora a velocidade, 20 metros por segundo. Dividiu 1.750, ok? Percebeu que o tempo, né, em cada trecho deu diferente, né? O tempo em cada trecho não deu igual. Por que não? Porque ele está andando em velocidades diferentes, então o tempo aí vai ser diferente, tá? E aí, somando o primeiro com o segundo tempo, né? O tempo 1 mais o tempo 2, somando os dois tempos, você vai ter isso aí, 2.916,67 segundos, tá? Esse é o tempo total do percurso. E aí, velocidade média é essa distância total dividido pelo tempo total. Sabendo que a distância total vai ser o quê? 70 quilômetros. 70 quilômetros é 70.000 metros. O tempo total, somando a primeira parcela do tempo mais a segunda parcela, 2.916,67. Após essa divisão, você vai obter aí 23,999 metros por segundo. Essa é a velocidade média. Perceba que ela não deu igual a média da velocidade, tá? A média da velocidade deu um valor superior a esse daí, tá? Aqui a gente pode aproximar para 24 metros por segundo. Então, gráfico da distância percorrida. Como que eu represento a distância percorrida num gráfico? Vamos lá. Vai ficar assim, ó. Quando o movimento de um corpo é uniforme, a distância que ele percorre pode ser dada por essa expressão. Distância percorrida é a velocidade média multiplicada pelo tempo. E aí, ou a área sobre o gráfico. Se eu fizer um gráfico de distância pelo tempo, né? Eu posso ter a área do gráfico para chegar nisso aí. Olha só, né? É um gráfico de velocidade pelo tempo. A área abaixo do gráfico vai dar a minha distância percorrida. Entretanto, se o movimento for variado, a relação de distância igual a velocidade vezes tempo não pode ser mais aplicada, né? Mas a distância percorrida poderá ainda ser obtida pela área do gráfico velocidade versus tempo. Então, olha só. A área sobre o gráfico de velocidade em função do tempo nos fornece a distância percorrida. Então, aqui, ó, nesse caso, eu tenho velocidade na vertical, tempo na horizontal, velocidade constante, olha aí. Aí eu tenho do tempo T1 ao tempo T2, isso aqui, ó, esse retângulo, né? Isso me dá esse retângulo. Ele tem uma área A. A área desse retângulo é numericamente igual ao deslocamento. Aí, professor, e esse outro gráfico aqui? Olha só, eu vou ter uma área acima do eixo, né? E eu vou ter uma área abaixo do eixo. Área 1 e área 2. E esse outro gráfico aqui? Também é uma área que eu posso calcular de uma forma direta. Toda ela está acima do eixo, ok? Ou seja, eu posso, de uma função, ter duas áreas que eu vou ter que somar ou subtrair depois. E aqui, o deslocamento que você vai ter é numericamente igual à área, tá? Eu não posso falar que o deslocamento é igual à área, porque conceitualmente, o entendimento de deslocamento é né? Fisicamente, o entendimento de deslocamento, eu falar assim, vai ser uma grandeza vetorial, que tem um ponto de partida, um ponto de chegada, e vai ser representada por um vetor que tem módulo, direção, sentido. Deslocamento é isso. Área já é um conceito escalar, é uma grandeza escalar, né, que pode ser utilizada para você representar uma superfície. Ok. Então, eu falar assim, deslocamento é igual a área, não está certo. Mas eu posso dizer que o módulo
do meu deslocamento é numericamente igual à minha área, né? A área de um gráfico que seja velocidade versus tempo. Ok, pessoal? Aí está certo. Vamos nessa. Exemplo 2. Um automóvel em frente a um semáforo, logo, logo que a luz verde acende, arranca com velocidade variando de acordo com o gráfico. Depois dos decorridos 10 segundos, qual a distância que o carro percorreu? Então, olha que questão interessante. Tem um veículo aqui aguardando o semáforo abrir, né? Aí abre o semáforo, ele vai entrar em movimento. Ele começa com velocidade nula, né? Ele vai partir do repouso e após 10 segundos, com que velocidade ele está? Após 10 segundos, com que velocidade ele está? 20 metros por segundo. Mas aí ele quer saber o quê? Qual foi a distância que o carro percorreu? Aí você viu que nesse caso dá para deduzir essa distância a partir da área abaixo do gráfico, tá? Então, decorridos 10 segundos, qual a distância percorrida? E aí eu vou utilizar a área sobre o gráfico. Percebo que nesse caso, essa área é uma figura geométrica muito conhecida, né, na matemática. Aqui a gente tem um triângulo retângulo, olha lá. Então a minha base vai ser o tempo, variando aí de 0 a 10, e a minha altura vai ser equivalente à variação de velocidade, variando de 0 a 20, ok, pessoal? Então aqui é um triângulo retângulo. Logo, calcular a área dele é muito tranquila, né? Vai ser a base multiplicado pela altura e dividido por 2. Vamos nessa. Então, olha só, a área é igual a base vezes a altura sobre 2. Bom, a minha base, né? 10, está aqui, 10. A minha altura, 20, tá aí o 20. Então, você vai pegar 10, que é a base, multiplicar pela altura, aqui ó, e depois dividir por 2. Então, vamos lá, 10 vezes 20 dá 200, e 200 dividido para 2 vai dar 100. Então, essa é a área, 100. Como ela representa a distância, né? Então a unidade dela vai ser 100, o quê? 100 metros. Significa que partindo do repouso, né? E mantendo velocidade aqui, variando uniformemente a velocidade, partindo do repouso, após 10 segundos ele vai ter percorrido o quê? 100 metros. Ok? Então vamos lá, determinação gráfica da velocidade média. A tabela caracteriza o movimento de um automóvel, onde se lê a posição escalar do automóvel em vários instantes. Então aqui a tabela está mostrando aqui, ó, tempo igual a 0, posição 0. Quando é 3 segundos, posição 60. Quando é 6 segundos, posição 120. Quando é 9 segundos, posição 180. E quando é 12 segundos, posição 240, tá? Então aí ele está relacionando o instante e o tempo. Perdão, o instante e a posição do corpo. Olha lá. Percebemos o seguinte, ó. Aqui ele está pulando de 3 em 3, né? E aqui, ó, de 3 em 3, enquanto que do outro lado direito, ele está aumentando a uma taxa de 60 em 60, né? 60, mais 60, mais 60. Então, observe que a velocidade do móvel é constante, porque ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. E aí, gráfico da aceleração. Olha só, pessoal. A aceleração tem um gráfico curioso nesse caso aqui, né, professor? O que significa isso aí? Se o movimento ele está acontecendo de forma uniforme, com velocidade constante, o que significa isso? Que a minha aceleração ela começa no zero e ela permanece no zero. Então, é a reta, né, da função aceleração sobre o eixo horizontal, né? Que na matemática seria o eixo x, mas aqui sobre o eixo do tempo. Então a aceleração está sobrepondo o eixo do tempo, tudo bem? Ou seja, está sobre o eixo do tempo. Vamos nessa. Então olha lá, aceleração versus tempo indica que ela é constante e ela tem valor igual a zero. Indica que a velocidade não está mudando. Quando o movimento é uniforme, o gráfico aceleração versus tempo é uma reta localizada sobre o eixo do tempo. Então, a tabela permite construir, né,
o seguinte gráfico. Aquela tabela que nós analisamos ali, ele vai trazer um gráfico de velocidade pelo tempo. Olha lá. 20, né? Aqui, ó. 20 metros por segundo é constante. Então, eu tenho uma velocidade constante em função do tempo. Quando o movimento é uniforme, o gráfico velocidade versus tempo vai te dar uma reta paralela ao eixo do tempo. Ou seja, ela está acima do eixo do tempo, porque o valor inicial dela é 20, e todos os demais valores também são iguais a 20. Ou seja, é uma reta aí com o valor constante igual a 20, indicando que tu tem um movimento uniforme. Quando o movimento é uniforme, o gráfico posição versus tempo é uma reta inclinada em relação ao eixo dos tempos. Se o móvel se desloca no sentido positivo do eixo, a inclinação da reta é positiva, né? Já até vimos isso aí. Então, analisando, né? Eixo vertical, espaço em metros, eixo horizontal, tempo em segundos. E aí vamos plotar esses pontos aqui, ó, no gráfico, né? Plotando os pontos no gráfico 0, 0, tá aqui. No ponto 3, 3 e 60, tá aí. No ponto 6 e 120, tá o ponto aqui. Ponto 9 e 180, está o ponto aqui. E no ponto 12 e 240, está o ponto aqui. Ou seja, todos os pontos aí estão plotados. Ou seja, para você representar uma reta, você precisa de pelo menos 2 pontos, tá? Aqui você tem muito mais, né? Tem muito mais que 2 pontos. Então, você vai simplesmente fazer uma reta que vai passar sobre esses pontos. Mas para fazer uma reta, você poderia ter simplesmente 2 pontos. Poderia ser, por exemplo, o primeiro e o último, né? E aí você faria uma reta que seria a mesma reta que seria, por exemplo, se você utilizasse o terceiro e o quarto ponto, ok? Vamos lá, pessoal. Olha aí a reta. Exemplo 3. O movimento de um móvel ocorre sobre o eixo X, de acordo com o gráfico ao lado, onde as distâncias são dadas em metros e o tempo é dado em segundos. A partir do gráfico, determine. Aí o que ele quer saber? A distância que foi percorrida no instante de 0 até 1 segundo. Então, eu vou olhar para esse gráfico aqui e tentar descobrir qual é a distância percorrida de 0 até 1 segundo. Vamos lá. Vamos analisar aqui. Para encontrar distância percorrida, né, basta diminuirmos a posição em 1 segundo, né, pela posição em 0 segundos. Então vamos olhar aqui. Em 1 segundo, onde é que está? Onde é que ele está em 1 segundo? Vamos acompanhar aqui. 30, né? Então, em 1 segundo, ele está na posição 30 metros, ok? E na posição 0, onde é que ele está na posição 0? No instante t igual a 0, ele está na posição 0. Ah, professor, então ele está na origem, né? Aqui é a origem, ele está na origem. E no instante 1 segundo, ele está na posição 30. Então, qual foi a distância percorrida? Qual foi o deslocamento aqui? 30 final, menos 0 inicial. A distância, então, foi de 30 metros, ok? Aí, lembrando que um gráfico como esse aqui, você tem que ser objetivo no intervalo que ele te pergunta. Então, o gráfico tem várias partes, por exemplo, essa primeira parte aqui, essa segunda parte aqui, mas você tem que se atentar no intervalo ao qual ele se refere, ok? Continuando. Letra B. A partir do gráfico, determine a distância percorrida nos instantes de 1 e 2 segundos. Aí agora sim, eu vou olhar para cá, né? E vou olhar para cá. 1 e 2 segundos. No instante 1 segundo, onde é que ele está? Posição 30. No instante 2 segundos, onde que ele está? Posição 40. Então, qual foi a distância percorrida? Né? De 1 a 2 segundos. Eu vou ter que olhar a posição que ele está no primeiro, a posição no segundo, e fazer a subtração do final menos o inicial. Então, olha só. Vai ser posição final, qual é? 40. Posição inicial, qual é? 30. Então, subtraiu um pelo outro. E aí, qual é a distância percorrida? Simplesmente 10 metros. E a partir do gráfico, determine
qual é a velocidade média entre os instantes de 0 e 2 segundos. A velocidade média é dada pela relação entre a distância total e o tempo total gasto. Como já calculamos a distância total de 0 a 1 segundo na questão A e de 1 a 2 segundos na questão B, podemos somar esses dois resultados que encontraremos a distância total. Então, ele percorreu aqui 30 e aqui 10, então nos dá uma distância de 40. A velocidade média vai ser a distância pelo tempo. Então, se ele andou 40 no intervalo de tempo de 2 segundos, vamos ter o que aqui? Vamos ter 20 metros por segundo, né? Aí, olhando aqui o gráfico, vamos lá. Olhando aqui o gráfico, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Então, percebam que 30 metros por segundo é só a velocidade da primeira etapa, ou seja, só a velocidade da primeira etapa deu superior à velocidade média total que nós calculamos, o que mostra que não há necessidade que todo o trecho tenha aquela mesma velocidade. Agora, vamos fazer um olhar, né, e analisar aqui o segundo trecho. Analisando o segundo trecho, eu vou olhar para esse triângulo retângulo aqui e perceber o seguinte: bom, qual é o tempo que variou aqui nesse segundo trecho e qual a distância percorrida nesse segundo trecho? Aí eu vou conseguir também deduzir a velocidade média para ele, né? Vamos lá, velocidade média na segunda parte vai ser o deslocamento nessa segunda parte pelo tempo no segundo trecho. Bom, no primeiro trecho ele andou de 0 a 30, ok. No segundo trecho ele estava em 30 e ele andou até 40, tá? Então vai te dar o quê? 40 menos 30 sobre... Aí o tempo, ele estava aqui em 1 segundo, ele avançou para cá, o tempo. Então de 1 segundo ele foi até 2 segundos. Então 2 menos 1. Isso vai te dar uma velocidade, 40 menos 30 vai te dar 10, né? E aqui 2 menos 1, 1. Dividiu velocidade no segundo trecho, vai dar o quê? 10 metros por segundo. Olha que interessante. No primeiro trecho, 30 metros por segundo. No segundo trecho, 10 metros por segundo. Ou seja, por isso que no gráfico a reta está com inclinações diferentes, né? Aqui, ó, essa primeira etapa ela tem uma inclinação maior do que ela tem aqui na segunda etapa. Tendo inclinações diferentes, indicam que eles têm o quê? Velocidade diferente. Perfeito, professor. Tem 30 metros por segundo numa etapa, 10 metros por segundo em outra etapa. A velocidade média total deu quanto lá? Velocidade média total. Chegamos em 20 metros por segundo, ok? Nesse caso aqui, vamos lá, pessoal. Nesse caso aqui, professor, eu vou pegar a média, né, de uma velocidade pela outra, faço a média de velocidades e chego na velocidade média total. Esse com certeza não é o caminho recomendado, tá? A velocidade média de um percurso total é diferente da média de velocidades individuais. Então você vai ter 2 trechos, eu vou ter uma velocidade média em cada trecho, faço a média de velocidades e acho a velocidade média total. Esse não é o caminho. Nesse caso, né, por coincidência, a média de velocidades vai coincidir, porque eu vou ter 30, né, metros por segundo, e vou ter 10 metros por segundo, e vou ter 40, e dividindo eu vou ter 20. Nesse caso vai coincidir. Ainda assim, não é a exceção à regra, né? Eu não posso fazer da exceção à regra, ok, pessoal? Então, olha só, vamos avançando aqui, ó. Tá? Distância aqui 10, chegamos na distância 40, a velocidade média encontrada total, 20 metros por segundo. Ok. Agora, nesse ponto, olha só, nessa aula vai ter a sua atividade interativa, o seu experimento do dia, né? Chegar aqui, ó, no experimento com velocidade constante. Aí você vai pegar o comprimentozinho aí de madeira, né? Pode ser meio metro. Vai conseguir a mangueira,
né, 2 mangueiras, vai preencher, uma pode ser com água, a outra pode ser com óleo, aí pequenas esferas, essas pequenas esferas que você vai colocar sobre a mangueira e vai colocar as 2 horizontalmente, até que depois você vai virar, né, de uma vez só. Você vai virar de uma vez só e observar o movimento das esferas dentro, dessa tubulação. Dentro do tubo contendo os fluidos, contendo os líquidos, sendo que um deles é água e outro deles é óleo. Considerando que é água e óleo, que a viscosidade, não é a mesma, considerando que a densidade não é a mesma e a viscosidade não é a mesma, perceba e anote com que velocidade eles vão estar descendo. Lembre-se de fazer as marcações, né, de 5 em 5 centímetros, faça as marcações para que você consiga acompanhar o movimento dessas esferas, ok? Ao longo do tubo. Aí você pode acompanhar. Se você quiser, você pode filmar depois com o celular e com calma no celular, na edição, ir anotando a posição da esfera em cada intervalo de tempo. Isso vai te ajudar a monitorar a posição deles em função do tempo e vai ajudar a calcular a velocidade média de ambos, né, em cada fluido. Depois, em turma, vocês vão discutir, né, o que aconteceu, por que as velocidades foram iguais ou não foram iguais, e vão levantar hipóteses sobre essa velocidade, de deslocamento. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.